Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Boa noite, pessoas. Aqui estou eu de novo, trazendo as boas-vindas para vocês, mas também trazendo um convidado que vai trazer algumas discussões boas. Eu quero apresentar para vocês Ailton Amélio, professor, doutor, psicólogo, porque isso também configura bastante para a gente o que nós queremos trazer e traduzir para as pessoas aqui. O nosso tema de hoje, bom, primeiro, Ailton, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. É uma honra para nós termos você aqui também, porque você tem uma história de tradição na Universidade de São Paulo, falando de relacionamentos humanos e relacionamentos de casais. Então, para nós é bastante importante você estar aqui. Obrigado. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. É uma honra para mim, o Oswaldo aí, ultra conhecido nessa área. Então, o seu convite para mim foi importante. Obrigado. Agora tem uma outra coisa que também queremos que você conte pra gente. Como é que é isso? Existe casamento feliz? Esse é o tema, gente. Boa. Existe, viu? Tem uma americana, ela fez um estudo com casais e 10 a 20% dos casais, casados há mais de 20 anos, parecia recém-conhecidos. Ela filmou eles alegria, iam almoçar junto, há 20 anos. Aí ela fez um outro estudo ainda, ela colocou numa câmera de ressonância do cérebro, aquele tubo que Sim, a pessoa... olha. Como é que chama? Ressonância magnética. Não, esqueci o nome da estudiosa. Ah. Aí colocou as pessoas lá no tubo lá para fazer a ressonância magnética do cérebro e a pessoa devia pensar no amado ou na amada. E colocou jovens que estavam começando a namorar, que pensavam no amado e na amada. O cérebro se comportava do mesmo jeito, de 10 a 20% dos casais. Então existe uma minoria que dura, que passa o tempo e eles continuam animados, conversando, pensam no outro. Funcionam emocionalmente, isso é demonstrado por um estudo cerebral de funcionamento. Olha só. Seríssimo, então não é só entrevista, assim, tem inclusive essa é uma evidência, porque a ressonância, ela pega áreas do cérebro que estão mais irrigadas. E quando você pensa no amado, certas áreas do cérebro são ativadas. Tanto em quem estava começando o namoro, quanto em casais de mais de 20 anos. Eu via a entrevista, alegrias, iam almoçar junto todo dia. Aí, curiosamente, eu fui fazer uma palestra, e aí era meu rodízio. E eu falei, alguém vai para tal lugar lá? Um casal idoso falou, nós vamos lá, podemos, eu te levaria, para a gente vai ser um prazer ter mais um pouco a sua companhia. Eu vim com eles. Eles conversavam entre si com a maior animação. O prazer foi todo meu. Eu vi ao vivo um casal assim, relativamente idoso, com essa alegria, com essa conversa. Querida, não, foi isso, querida, não sei o que lá, você... Ai. Então, existe. Essa é a boa notícia. Existe gente que o casamento dura feliz. Isso é importante você também estar afirmando dessa maneira, porque tem muita gente que acha que isso não vai acontecer. É verdade que não acontece para muitas pessoas se separam por um monte de razões, mas você está contando que talvez essa seja uma boa razão para esse casal se manter juntos. Que existe algo que eles chamam de felicidade. Mas você contou outra coisa. Não é a opinião deles. Você contou que eles demonstram isso. Eles se comportam, eles são visíveis sendo felizes. Que interessante. É perfeito. Então é assim, né? No começo é fácil a gente perceber isso. A animação do casal, o dia fica mais bonito, os passarinhos cantam. É maravilhoso o início do amor. E o difícil é permanecer. Então uma minoria consegue permanecer e você colocou uma coisa boa, né? Os casais felizes, uma das características é a comunicação. Comunicação. Nós sempre insistimos aqui no programa que comunicação é algo importante. Afinal de contas, se os dois não se comunicam de alguma forma,
algo fica faltando. Mas, então, conversar, isso ajuda a trazer bem-estar. Ajuda. Eu troquei agora o feliz pelo bem-estar. Mas é algo semelhante, não posso dizer isso? Certamente. Ok. Então, é assim, né? Eu escrevi um livro sobre conversa, né? Olha só, quer dar as informações aí? Que livro que é? Onde encontra? Se chama Como Conversar, da Juruá. Olha, a editora Juruá publica muita coisa de psicologia e de direito. Publica. Então eu escrevi esse livro, mas é assim, né? Então, o que é a relação entre pessoas? Boa parte, grande parte é conversa. Tá. Quando a gente diz que o casal, como é que o casal se relaciona? A conversa, ela tem uma característica, é uma pessoa prestar serviço para outra. Então a pessoa é compreensiva, apoia, valida, te ouve, é curioso, te dá importância, e está prestando mas isso acontece na amizade também. Claro. E o psicólogo faz isso. O psicólogo é um conversador profissional. Então, mas o casal tem que ter algo mais. Ele tem que validar, tem que ouvir, tem que apoiar. Mas é imprescindível nos casamentos que haja manifestações amorosas. Senão vira amizade, tem que ter manifestação amorosa. E como é que são manifestações amorosas? Como você percebe que são as manifestações? São coisas que a gente então pode ver. Pode ver. Então, a maior parte é o flerte, olhar no olho, olhar na boca, o corpo dança. O pessoal chama de dança do acasalamento. Enquanto o outro fala, o meu corpo dança ao som da voz do outro, eu sorrio. Olha. A mulher joga o pescoço de lado, mostra a palma de mão, o homem estufa o peito. Então tem a dança do acasalamento, lindíssima. Eu já filmei várias vezes, que eu estudei flerte. Olha. Então o casal não pode deixar de flertar, porque senão vira amigo, vira uma relação comercial, uma relação prática e perde o caráter romântico e perde o caráter sensual. Quer dizer, você está contando pra gente que isso da felicidade do casamento, do relacionamento a dois, depende de uma comunicação que fala do que sente, mas também assim, como é que eu reajo fisicamente? Como é que eu demonstro isso? Com as mãos, com o corpo, com movimentos de cabeça, com o olhar. Exatamente. Tem um autor chamado Aaron, eu já fiz isso também em consultório. Ele pegou casais e o casal se senta um em frente ao outro. Primeiro faz 36 perguntas. Tem casal que não se conhece, ele apresenta. Aí tem 36 perguntas que ele desenvolveu para criar alguma intimidade. O que você faria em tal situação? Qual a experiência na sua vida foi importante? O que foi dolorido? 36 cria alguma intimidade. Aí ele manda que o casal se olhe nos olhos por 3 minutos. Uhul! Eu já fiz isso. O casal chora, se emociona. Então o olhar, o casal deixa de se olhar nos olhos depois de um tempo. Então deixa de se olhar nos olhos. E dá para ser reconstituído em parte em consultório. Claro. Eu colocava casal, frontal, braço aberto, corpo inclinado na direção do outro, e falava, agora vocês vão conversar sobre um tema leve. A atenção não vai para o tema, vai para o outro. Eu estou na minha frente com alguém, com um homem, com uma mulher que me atrai, eu fico olhando o olho, olhando na boca. Eles falam, não, é esquisito, faz muito tempo que a gente não faz isso. A gente vai ficar constrangido. Depois de um tempão, ninguém mais faz isso. Pergunta aos casais que estão nos ouvindo, assistindo, quem costuma fazer ainda depois de muitos anos de casado? É por isso que, assim, nos restaurantes que a gente vai em casal, normalmente o maître coloca a gente frente a frente, né? Porque, afinal de contas, é para poder haver uma conversa, né? Isso, seria uma boa. E aí tem todas as regras, né? Não vai dar tempo de me estender, mas tem coisa assim, né? Que é bom não haver... O tampo da mesa não pode ser muito largo, senão você fica muito longe. Senão fala, tudo bem. Tem que ser... Não pode ter objeto grande no meio, uma tigela, senão obstáculos físicos ajudam a tirar o clima.
Então, tem o médico coloca, mas aí acontece uma desgraça. Celular. Nossa! Celular ali fica tocando, fica chamando. No WhatsApp. Nossa vida. Isso acabou com qualquer relacionamento. Então, eu insisto. Se alguém quiser, uma das coisas para ter o casamento feliz, leve, não esqueça, não perca de vista momentos de romantismo, momentos de sensualidade. Senão o seu casamento vai se transformar em amizade, tratar coisas práticas, com sorte. Com sorte. Com sorte. Então tem que ter momentos de flerte, tem que ter momentos de a sós, sem celular, sem interferência, sem ficar olhando. E a atenção é no outro, como parceiro amoroso. Não é para discutir o assunto tal, o que está acontecendo com a criança. Não é que uma pessoa não possa olhar com intenções ou com carinho ou etc. Mas é necessário que a outra pessoa também perceba isso. Percebe? O olhar é fortíssimo. Isso. Tem estudo, quando você olha no olho do outro, aumenta a resposta eletrogalvânica. É assim, você põe diferencial, um fio num dedo, outro no outro. Quando olha no olho, a passagem de corrente elétrica ela é perturbada. O olhar no olho é poderoso. Ele mexe com o outro. Mexe o funcionamento fisiológico do corpo todo. Mexe com o funcionamento fisiológico. Inclusive, tem gente que sabe disso. Quem estuda macaco, quando você está no campo, você não pode encarar. Se você encarar o macaco vem para cima. Não pode. Então, o olhar é poderoso. E é poderoso para o bem também, para criar um clima. Então, esse é um dos pontos do casamento feliz, tem que ter momentos de flerte, romantismo, senão perde o caráter conjugal. Vira amizade, vira prático, perde o caráter conjugal. Você já está contando uma série de coisas que as pessoas que estão ouvindo já podem estar se perguntando. Vocês fazem, deixam de fazer, podem fazer, querem fazer, se veem no futuro fazendo? Porque muitas pessoas deixam também de ter esse planejamento, se jogar para o futuro, querendo demonstrar que podem ser assim, que podem ser carinhosos, afetivos. Você está falando de olhar nos olhos, mas manter essa comunicação, o conversar. Você me deixou uma imagem assim. O corpo tem que estar também se movendo como resposta. Inclinado para frente, olhando nos olhos, fazendo sim com a cabeça, olhando na boca um pouco. E o assunto não é o principal tempo, porque o assunto rouba a atenção. Claro. Se for um assunto muito interessante, não sei o que lá, aí você deixa de prestar atenção no outro e presta atenção no assunto. Claro. Você está falando que também é necessário ter coisas triviais, que não sejam assuntos tão importantes. O assunto é o outro. É a música. Can't Take My Eyes Off You. Não consigo tirar meus olhos de você. É a coisa mais bonita que ouvi essa música outro dia. Em consultório, às vezes eu pego um casal que está brigando muito e não tem jeito. Aí eu chamo de lado um dos dois que está mais interessado e falo, olha, vamos tentar uma coisa, você vai flertar com a sua mulher. Eu falo, que isso? Faz tempo que eu não faço isso. Eu falo, vamos fazer, vamos tentar. Treino com a pessoa e ela se propõe, ele vai lá e começa a flertar com ela. Eu falo, por que você está me olhando desse jeito? Que coisa esquisita, a gente está brigando, agora você está me olhando. Ele fala, deu vontade. Vai indo, desmancha, cria um clima amoroso, cessa as brigas. Não tinha jeito de cessar por outra via. E às vezes a gente induz, então, um clima amoroso forte. Porque através desse experimentar essas vivências, essas pessoas podem ter uma motivação direta. Ou seja, olha, dá para viver, porque se você gosta desse clima, você pode produzir isso, reproduzir isso, repetir isso. Me dá a impressão que você está contando para nós hoje que o relacionamento feliz, ele precisa ser treinado, experimentado, vivido, repetido, com intenção. Perfeito. É assim, né? Então ele é criado, né? Ele é inventado, é humanamente inventado. O que acontece é isso, né? Tem muitas coisas que a gente perdeu, o clima. É comum, né? Infelizmente, a maioria dos casamentos, o clima romântico e sexual tende a diminuir depois de alguns anos. A maioria tem aí o que acontece? Dá para refazer, reencenar. O pessoal fala, isso vai ficar artificial. Vai mesmo. Só que o artificial é temporário. Existe chance dele
pegar o natural de novo. Porque se você, casal que está nos ouvindo, se vocês de repente percebem que não tem mais essa aproximação física de atenção especial, vamos experimentar. A primeira vez vai parecer que assim, estão fazendo porque mandaram. É? E a segunda vez? E a terceira? Começa a haver uma naturalidade, uma sensação de naturalidade que começa a ser o quê? Emoções. A troca de emoções. A vivência emocional satisfatória, prazerosa. Eu estou achando ótimo o que você está contando. Isso acontece com tudo. Ginástica é desse jeito. No começo é difícil. Ginástica Mudança é desse de jeito. hábitos alimentares. No começo é artificial. Você não quer comer aquilo. Quase tudo na vida, no Verdade. começo, é um pouco forçado. Tem chance de virar natural. Pode não virar. É que mas nem ir tem para a chance. escola, né? Porque assim, Quase todo mundo que está assistindo pode se lembrar das primeiras vezes que foi para a escola, aquilo era um terror, porque estava saindo de casa. não é natural, não conheço o ambiente, não conheço as pessoas. Outra cultura, quem muda de um país para o outro, lá tudo estranho, a comida, horário, os hábitos. No começo a pessoa tem que se esforçar para não dar fora, depois pode virar natural. O esforço é necessário para que a gente humano seja humano. Eu estou gostando disso. E os relacionamentos de casais, eles são uma invenção humana para a manutenção da própria vida, né? Essa é a espécie, a procriação. Sem a procriação, a espécie termina numa geração. Mas o casal não existe só para reprodução, porque uma vez reproduzido, um par de décadas depois, os filhos já foram. E as outras décadas na sequência dependem dessa redescoberta do relacionamento, do entrosamento. E você está reforçando para a gente que essas emoções precisam nascer. Elas nascem do encontro de você que está ouvindo, fazer esse esforço de chegar perto do outro. Sim. De fato, a gente poderia pegar a história mais no começo, mas não daria muito tempo. Então é assim, né? E tudo isso que a gente está falando é possível. Tem que ter. Não é qualquer casal, qualquer homem e mulher que consegue criar esse clima e fazer nascer o romantismo, a atração sexual. Então a coisa começa assim. Que casal? A primeira coisa para o casal ser feliz, ele tem que ter casado razoavelmente com a pessoa certa. Quer dizer, existe de alguma forma um encontro mais certo do que errado. Existe. E existem muitos encontros que são errados. Existe. Okay. É assim, o princípio que rege os casamentos que dão certo é chamado homogamia. Em grego, homo é igual, e gamos, casamento. Então é casamento entre assemelhados que tem mais chances de dar certo. Mas peraí, a gente não ouve aquelas coisas de dizer que assim, os casamentos dão certo quando os opostos se encontram? Então, esse é um grande equívoco. Os opostos Viu? jamais não são opostos. Algumas diferenças são bem-vindas, são chamadas complementações. Essas são bem-vindas. Gostei da ideia. Outra diferença que é bem-vinda é o casamento procura a hipergamia. O que é isso? A gente procura casar com alguém um pouco melhor, que o admire. A admiração é essencial para nascer o amor. Olha. Então é assim, não é exatamente igual. Tem que ser igual na opção de coisas, senão não Mas existe. tem que ter alguma coisa que assim eu possa admirar outra pessoa porque está desenvolvendo uma qualidade que, sei lá, eu não alcanço, gostaria de não quero. ter, gostaria de me puxar para cima. Olha. Então isso é chamado de hipergamia. Todos nós procuramos alguém que admiremos. E admirar significa que a pessoa tem algo que eu não tenho, que eu gostaria. Então essa é outra regra. Tem que ser igual, mas eu tenho que admirar algumas coisas. Sim. E além disso, isso pode dar também amizade, que é chamado homofilia. Homo é igual e filos, amigo. Então amigos também têm grande dose de similaridade. Claro. Valores, nível intelectual, nível econômico. Se discrepar muito, dificulta o relacionamento. É verdade, porque tem que ter coisas iguais para haver troca e conviver as mesmas coisas. Tem que ter uma base, mas um tem que incentivar o outro. Que é outro princípio. Ainda não vou ficar muito técnico, que tem um princípio casal para não cair na rotina. O casal não pode cair na rotina. Um dos grandes princípios é chamado de expansão dos limites do eu.
O que significa isso? Quando eu me caso com alguém Hum. que eu cresço, a pessoa pensa diferente, me faz pensar diferente, ela pensa. Isso aí eu expando os meus limites. Ela não fala só chavões, clichês. Tá. É uma pessoa que, a conversar com ela, é muito vivo, muito interessante, porque ela se permite realmente pensar naquilo que está acontecendo, e isso me faz crescer, me faz ver as coisas. Então esse é outro princípio para o casamento ser feliz. Um tem que estimular o outro a crescer, expandir seus limites, a ver as coisas diferentes. Estou gostando do que eu estou ouvindo você contar hoje, que vai ajudar muitas pessoas a poderem colocar em discussão os relacionamentos, colocar em discussão de uma forma boa. Tem muita gente que assim não gosta de discutir, mas não estão propondo que haja uma briga, uma discussão, mas haja uma interação. Isso, você falou uma coisa importante. Porque tem um autor chamado John Gottman, que ele Sim. fala que brigas, discutir é natural, haver diferenças, haver Sim. algum... É natural. O que não pode haver demais, porque demais infringe um princípio que se chama 5 por 1. 5 é assim, tem que ter 5 coisas boas para cada ruim, senão o clima fica mal. Opa! Então, um bom relacionamento, seja amistoso, profissional, com filhos, tem que prevalecer coisas boas. E ele calculou que era numa proporção de 5 por 1, mas aí ele descobriu outra coisa. As brigas, elas não podem cair no que ele chama de 4 cavaleiros do Apocalipse. Eita! Quais são os... Quase todas as brigas você vê. A primeira coisa ruim ele chama de criticismo. Vai falar uma coisa, puxa outra, puxa outra, puxa outra. Ah, lembra aquele dia, mas você também fez isso. Isso não leva a nada. Isso é só para agredir o outro, não vai resolver nada. Você vai lembrar tudo que o outro fez de ruim. Esse já é uma coisa muito má em briga, criticismo. A briga boa não é briga, a discussão boa, fala, vamos discutir esse ponto. Você fala como você pensa, eu falo. Se detém no ponto para resolver. E não ficar pulando de uma coisa para outra. Vocês estão ouvindo? Assim, os debates, conversas, discussões tem que ter uma finalidade. A finalidade é resolver um problema, não aumentar o problema, não ficar só lembrando ou discutindo coisas que fazem as pessoas sofrerem. Sim. Segundo cavaleiro, muito usado, que eu assisto de briga de casais, defensividade. A pessoa está falando, o outro está pensando em como rebater. Ela não está ouvindo se o outro tem razão, se ela pode mudar. Está buscando um argumento para bater boca. É estéreo. O outro não vai, tudo que você fala, ele vai rebater. E muitas vezes o contra-acusa, que é um tipo de defensividade, quando você fala, mas você também, defensividade. Esse é um erro de discussão. O terceiro é desrespeito, não pode fazer de jeito nenhum. Xingar a personalidade, falar você é vagabundo, você é presta, agressão pura. E isso aí deixa marcas, deixa cicatrizes. E o quarto cavaleiro do Apocalipse é a indiferença. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Já não estou te ouvindo mais. Então são coisas, são medidas que ajudam o casamento a ficar leve e feliz. Eu posso discutir, tenho que discutir, tenho que conversar, é produtivo, as pessoas são diferentes, mas eu não posso travar discussões que só provocam danos. Vocês viram o que vocês ouviram hoje? Perceberam que vocês têm várias coisas que podem ajudar vocês nos seus relacionamentos no cotidiano? Isso é muito importante. E, professor Ailton, eu já tenho que agradecer a sua participação. Foi uma apresentação maravilhosa para que a gente possa conversar, vocês que nos ouvem, conversarem em casa. Eu quero agradecer a tua participação aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, um prazer. Tem alguma coisa que você quisesse e queira falar para fechar esse assunto? Então, é maravilhoso. O casamento, tem estudo que mostra que os casamentos são... Um bom casamento é o maior preditor da felicidade. Então, se você pega dinheiro, pega profissão, tudo é importante. Mas o casamento, um bom casamento, o mal é infernal. O bom casamento é o maior preditor. O que é preditor? Eles mediram quão bom era o casamento e foram medir a felicidade. E mediram vários outros fatores, dinheiro, emprego. O que mais era associado à felicidade era o bom casamento. Então, casamento, por quê?
Porque com o casal eu tenho companhia, tenho sexo, eu tenho futuro, eu tenho contra a solidão. Então, são múltiplas áreas que um bom casamento favorece. Então, vale a pena a pessoa investir no casamento, é isso. Ouviram? Bem, vocês já sabem que todo domingo nós estamos aqui com assuntos variados para ajudar as pessoas a debaterem, conversarem, entenderem como é que podem ser melhores. Saúde mental em primeiro lugar. É o nosso papel. Nós queremos conversar sobre relacionamentos de casais, relacionamentos sexuais, questões da sexualidade. E é isso que nós fazemos aqui no nosso programa, o Café com Sexologia, na Rádio Vibe Mundial. Assistam a gente no Impassex, no YouTube e também no Instagram do Café com Sexologia. Pode ser? Vamos lá. Até domingo que vem, gente. Você ouviu o programa Café com Sexologia com o psicólogo e sexólogo Osvaldo Rodrigues. Todos os domingos, ao vivo, às 20h30 da noite.